Olá, minha turma linda do oitavo ano B, minha turma linda do oitavo ano A, bom dia para vocês. Vamos começar a nossa terça-feira com uma matéria linda, maravilhosa, que é matemática. Nós estamos no grupo 4, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 9, generalizações. Então, olha só, no cotidiano ou no estudo específico de alguma ciência, muitas vezes deparamos-nos com uma situação que envolve generalização, mas às vezes a gente nem está prestando atenção nisso, né? Nós temos aqui um placar, né? 3-0. E aí, então, o técnico diz o quê? Puxa, hoje o time está jogando mal. E aí nós temos aqui um professor de matemática e ele está dizendo o seguinte, que em qualquer triângulo a soma das medidas de seus ângulos internos é 180. Tá, vamos ver a diferença dessas duas generalizações, porque nós temos dois tipos aqui diferentes. Nessa primeira aqui, o técnico, ele está generalizando o time todo. Ele está dizendo assim, todo mundo joga mal, o time joga mal. Então, se tem um time com 11 jogadores, é possível que alguns deles joguem bem, não são todos, né? Nem todo mundo vai estar jogando mal. É a mesma coisa de generalização. Todo mundo da sala do oitavo ano não sabe matemática. Eu estarei generalizando, porque a gente sabe que tem aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Tá, e aí aqui nessa segunda, nós temos outro tipo de generalização. Aqui ele diz o quê? Que em todo e qualquer triângulo a soma dos ângulos internos é 180. Então, isso aqui vale para qualquer um dos triângulos, tá? Então, nós temos várias situações que envolvem generalização, tá? Nós temos, dentro do estudo da geometria, a gente pode trabalhar área de figura plana, pode trabalhar volume, pode trabalhar perímetro, né? E dentro do campo conhecido como álgebra, né, que é quando a gente trabalha letras e números, a gente trabalha com as fórmulas, com as equações, com as expressões, tá? Que generalizam. Ok. Aqui, por exemplo, nós temos um retângulo. E nesse retângulo, nós temos a medida x de lado e y de, vamos colocar x de largura e y de comprimento. Como é que se calcula a área de um retângulo? Nós sabemos que para calcular a área, nós vamos multiplicar o comprimento pela largura. Então, vai dar x vezes y, tá? Ok. Aqui nesse quadro, eu tenho possíveis medidas para x e y, né? Se o x, por exemplo, valer 2, o y valer 12, a área vai ser 24. Mas se eu colocar nesse valor de x 4 e o valor de y 6, a área também vai ser 24. E se eu colocar meio para x e 48 para y, eu também terei uma área de 24. Então, tá vendo que eu posso ter vários valores, né? Vários parzinhos aqui de x e y, que vai dar até a mesma área, né? Assim também como eu posso ter números diferentes com áreas diferentes, tá? E aí, então, essas letrinhas que nós acabamos de usar ali, que é o x e o y, são chamadas de variáveis, né? Vocês já viram isso aqui no ano passado. Nós trabalhávamos com as variáveis lá na equaçãozinha do primeiro grau, né? Então, ó, essa ideia de letras como variáveis também pode ser usada em diversas generalizações. Então, olha essa aqui. O sucessor de um número natural n. Quem vai ser o sucessor do n? Não vai ser o próximo número? Então, vai ser n mais 1. Aqui, ó, vai ser n mais 1. Então, o sucessor de um número natural n é n mais 1. O dobro de um número inteiro. Aqui eu estou dizendo, gente, numa linguagem que a gente chama de linguagem retórica, né? Que é basicamente o português mesmo para escrever, que a gente escreve por extenso. Então, o dobro de um número inteiro y. Mas a matemática ela é tão perfeita que ao invés de você escrever esse monte de coisa, você pode escrever em símbolos. Aí nós usamos a linguagem simbólica, 2 vezes y, tá? Quadrado de um número racional n. O quadrado é o quê? Elevar um número ao quadrado. Então, o quadrado de um número n, a gente vai colocar, vamos colocar n ao quadrado. Dobro do antecessor de um número inteiro. Eu quero o dobro de alguém. Quem é esse alguém? O antecessor de um número inteiro z. Antecessor não é o que vem antes. Então, um número inteiro é z. O antecessor dele vai ser z menos 1. Como eu quero o dobro, eu vou multiplicar por 2. E lógico que eu tenho que colocar entre parênteses, por quê? Porque eu estou multiplicando por 2 o antecessor.
Então, eu tenho que fazer primeiro z menos 1 e depois multiplicar por 2. Porque nós sabemos que a multiplicação, ela tem a vez, né? Entre a multiplicação e a subtração, eu multiplico primeiro. Se eu deixar aqui fora do parênteses, eu vou ter que multiplicar o 2 por z e depois subtrair 1. E não é isso que é para fazer, né? Ele quer que você dê o dobro do antecessor do número z. Então, assim, existem também, gente, muitas brincadeiras de adivinhação. Olha para você ver essa daqui, ó. Pense em um número natural. Adicione 2. Multiplique a soma por 3. Subtraia 6 do produto. Pronto. Agora você pergunta para a pessoa, quanto deu? Aí a pessoa vai te responder, ó, 21. Aí a pessoa, então, que fez a pergunta, né? Tá lá, pensou, fez todo aquele drama e encontrou 7. Ah, você então pensou no número 7. Sim, eu pensei no número 7. Como é que você adivinhou? Gente, não tem nada de adivinha, é tudo matemática, tá? São cálculos que envolvem generalização. Ó, vamos lá, vamos fazer aqui, utilizando a letra X no lugar do número. Ó. Primeiro, não é adicione 2? Depois, multiplique essa soma por 3. Então, x mais 2 vezes 3. Subtraia 6 do produto. Então, é 3 vezes x mais 2 menos 6. O resultado deu 21. Então, 3 vezes x mais 2 menos 6 tem que dar 21. E aí, resolvendo essa equação aqui, né, nós vamos encontrar x igual a 7. Mas e aí, professora, como é que a gente resolve essa equação todinha na cabeça? Porque eu tenho que dar o resultado logo, né? Eu não sou uma adivinha. Não, você simplesmente faz, basta você dividir por 3. Você pega o resultado, ó, repare que na última linha temos o triplo do número pensado igual ao resultado. Então, basta pegar o resultado do cálculo 21 e dividir por 3. É você pegar, se você quiser fazer com a mamãe, com o papai, né? Você pega o resultado que eles te derem e divide por 3. Aí você vai encontrar o valor pensado, tá vendo? Então, não existe nada de adivinha, existe matemática. Então, olha só, nós agora vamos deduzir fórmulas, tá? Deduzir fórmula pode ser simples ou não, vai depender, né, do que a gente está estudando. O Teorema de Pitágoras, por exemplo, ó, ele é demonstrado de maneiras diferentes, várias maneiras tem como você demonstrar ele, né? E já existem outros não, que são demonstrados de uma maneira só, tá? O que nós vamos fazer, essa dedução de fórmula? Nós vamos pegar aquilo que está escrito novamente e vai, então, colocar na linguagem simbólica. Só que aqui eu estou deduzindo uma fórmula. Lá a gente estava deduzindo uma frase, por exemplo, né? Aqui nós estamos deduzindo uma fórmula. Então, aqui, por exemplo, ó, Felipe está montando uma pequena empresa de entrega de encomendas. Há diferentes planos de cobrança. Um deles, ele cobra um valor fixo de R$ 5, acrescido de 80 centavos por cada quilômetro rodado do ponto de coleta até o ponto da entrega. Sendo T o total a ser pago por uma entrega, cuja distância percorrida seja X quilômetros, né? Porque aqui eu não sei, estou generalizando. Ele pensou em criar uma fórmula que possibilite o cálculo do valor de T. Então, nesse caso, gente, as pessoas não trabalham muito assim, não, mas olha, se ele coloca essa fórmula ali para ele, T é igual a 5 mais 0,80 vezes X, ele vai poder falar para a pessoa, vai poder falar assim, olha, eu cobro R$ 5 por fixo mais 80 centavos vezes X. O que é X? X é a quilometragem que você vai rodar, né? Não sei quantos quilômetros é a sua entrega. Aí depois você vai me pagar isso aqui. Aí se você falar para a pessoa assim, olha, ó, você para poder me pagar, você vai usar a expressão, tá? T igual a 5 mais 80 centavos vezes X. Muitos não vão saber, então aí a pessoa já não usa por causa disso, né? Mas é isso aqui que era para ser feito. Ele poderia ter deixar uma placa dessa aqui bem bonitinha lá no veículo dele, né? Para poder fazer, para a própria pessoa fazer o cálculo, porque basta ela saber de onde ela quer até onde ela vai. Então, aqui eu estou generalizando uma fórmula. Esse x aqui é a nossa variável, né? Esse aqui também, claro, é a variável, só que essa depende dessa, né? Eu preciso saber, então, em primeiro lugar, é o valor dessa variável, senão eu não consigo calcular o t, tá? Então, aí eu vou colocar aqui, para um valor, para o outro é outro, né? Então, vai depender, tá? Deixa eu pegar.
esse apontador aqui. Então, aí, ó, vamos para frente agora. Vamos para uma situação 2. Um retângulo tem seu comprimento medindo o triplo da largura mais 2 metros. Podemos escrever uma fórmula simplificada que dê o perímetro P desse retângulo. Acompanhe. Então, ó, se chamarmos a largura de x, tá aqui, a largura é x, o comprimento será dado por 3 vezes x mais 2. Veja na figura. Então, assim, o perímetro desse retângulo é dado por 2 vezes 3x mais 2, mais 2 vezes x, tá? E aí, o perímetro, o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, né? Vamos só relembrar isso aqui. Eu tenho aqui, ó, 3x mais 2, aqui eu tenho x, aqui também eu tenho 3x mais 2, e aqui eu tenho x. Então, ele multiplicou 2 vezes de 3x mais 2, porque são 2 lados, ó, 2 comprimentos, mais 2 vezes x, porque são 2 larguras, né? Então, no final das contas, depois de multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3x, 2 vezes 2, com mais esses 2x, nós encontramos a forma mais simples de escrever esse perímetro como 8x mais 4. P é igual a 8x mais 4. Pronto, nós encontramos uma generalização para o perímetro dessa figura, tá? Beleza. Ainda sobre esse retângulo, nós podemos também deduzir a fórmula da área. O que é área? Não é base vezes altura? Então, eu tenho x vezes os 3x mais 2, que vai dar uma área de 3x ao quadrado mais 2x. Generalizou também. Então, para eu saber o valor da área, eu dependo do valor de x, tá? Ok. E aí, nós usamos agora as fórmulas que a gente deduziu para encontrar a área e o perímetro de uma figura que tenha x igual a 12, tá? Aí, então, é só substituir agora. Se eu chamei x de 12, eu volto lá naquela minha primeira formulazinha do perímetro, né? Que era 8x mais 4. E aí, eu vou ter 8 vezes 12 mais 4, que vai dar 100. Então, o perímetro dessa figura é 100. A área, eu chamei de 12, um x, a fórmula da área está até aqui, ó. É 3x ao quadrado mais 2x. Então, no lugar do x aqui e aqui, eu coloquei 12, porque nós chamamos o x de 12. Ele é uma variável, né, gente? Esse x pode ter vários valores. Então, aqui eu tenho um valor de 12 no lugar do x, encontrando a área 456 metros quadrados. Aqui já não está mais generalizado, ó. Aqui eu dei valores, então eu já estou com a minha área pronta, meu perímetro pronto em numérico, né? Tá numérico aqui, já não está mais em fórmula generalizada. Eu já tenho um valor. Só que essa fórmula, a gente chama ela de fórmula generalizada, ela é generalizada por quê? Porque eu posso substituir o x por vários números, tá? Beleza. Aí aqui também, ó, eu posso colocar isso num gráfico, tá vendo? Então, pode ser usado para generalizações a relação entre variáveis. Então, como exemplo, observe esse gráfico aqui. Nós temos aqui valores de x e aqui valores de y, né? Se eu chamar o x de 0, o meu y vai ser 0. Se eu chamar o meu x de 2, porque eu tenho que dar valores para x primeiro, tá? O y ele vai depender do x. Quem vai ficar aqui nesse eixo, né, que é o eixo y, vai depender do eixo x. A gente sempre pega primeiro um valor de x e depois um valor de y, para montar esse parzinho aqui, ó. Então, o parzinho 2 e 1 é diferente de 1 e 2, né? 2 e 1 tá aqui. Se eu tivesse pego, por exemplo, 1 e 2, estaria aqui 1 e 2. Ó, essa bolinha aqui, esse pontinho aqui, ficaria aqui. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente sempre pega o primeiro número, a gente pega de x, e o segundo número é que a gente pega de y, tá? Então, aqui é possível perceber que cada um desses números, ó, 2, ficou y, ficou 1. 4, então y ficou 2. Se for valendo 6, vai então o y valer 3. Se o x valer 8, o y vale 4. Por quê? Porque nós estamos usando essa formulazinha aqui, ó, onde y é a metade de x, tá? O valor de y é a metade de x. Então, vamos lá. Qual é a metade de 0? 0. Qual é a metade de 2? 1. E a
metade de 4? 2, né? E assim vai. Então, agora eu vou montar o gráfico. Como que eu monto? Pegando o primeiro número de x e colocando, então, o meu segundo número em y. Então, 0, 0 tá aqui, 2 e 1, depois é o pontinho 4 com 2. Cuidado, gente. Primeiro eu pego o valor em x, depois 6 e 3, depois 8 e 4, ok? Então, tá bom. Agora vamos prestar bastante atenção aqui no que foi explicado para vocês fazerem a atividade. E até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo!